A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, é um prazer estar aqui nesta noite para trazer aqui um versículo da Palavra de Deus, no livro de Esther, só o versículo 20. Esther, porém, não declarara a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Coisa interessante, esse livro é uma história bonita, mas no meio deste livro há também algo muito tenebroso. E nós podemos ver aqui que Esther, embora Esther tivesse sido escolhida e coroada a rainha de um grande império persa, não se orgulhou, nem se envaideceu por causa da sua posição social e do poder que acabara de receber. Não desprezava os conselhos do seu primo, de condição humilde, e nem menosprezou sua tradição espiritual. Pelo contrário, manifestava um espírito de mansidão, humildade e submissão após se tornar rainha, como sempre fizera antes. Ela, oposto à condição de rainha do grande império persa, não mudou o caráter, não mudou a vida espiritual da rainha Esther. Louvado seja Deus. Mas no meio dessa história, houve uma conspiração contra o rei, e o rei levanta um homem chamado Amã, um agagita, era lá da família daquele povo terrível, Amaleque, que Deus falou para Saul exterminar toda a família dos amalequitas, e Saul preferiu o sacrifício, não a obediência. A Bíblia diz que ele quer não sacrifício, mas obediência do povo dele. E aqui nessa história entra esse Amã, entra Mardoqueu, entra a rainha Esther, entra o povo judeu e entra o rei Assuero. Uma coisa interessante, porque quando esse homem assume o posto de primeiro-ministro, a primeira coisa que ele cria é um ódio no coração contra o Mardoqueu, porque Mardoqueu, quando ele passava, todos se humilhavam, todos tinham que se curvar diante dele. E Mardoqueu, como judeu, não se dobrava o joelho diante dele, então aquilo criou um ódio. Mas sendo que Mardoqueu havia descoberto uma conspiração de morte contra o rei Assuero. E o rei, Deus tirou o som do rei no livro do capítulo 6, aqui do livro de Esther, e o rei descobriu que houve uma conspiração com ele e queria honrar aquela pessoa. E o que acontece? Amã, pensando que a honra seria para ele, escolheu as melhores coisas. Né? Muitas vezes nós pensamos que Deus quer dar algo para a gente, mas Deus quer abençoar outra pessoa. O que aconteceu? O rei ele falou para o rei o que tinha que fazer, a pessoa que o rei desejava honrar, e ele deu todas as suas coordenadas, mandou dar cavalo, dar coroa, dar roupa, dar veste, e o homem sai exaltando. Esse é o rei, esse é o homem que o rei quer exaltar. O que acontece? O que aconteceu? Esse homem, Mardoqueu, Amã, já tinha feito uma forca para matar Mardoqueu enforcado. Moral da história, irmão, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aquilo que ele tinha preparado para Mardoqueu caiu sobre ele. Coisa terrível é quando nós preparamos algo para alguém e o mal vem sobre nós, irmão. Nós temos que ter muito cuidado. E o que acontece? Havia um edito, já um escrito, um decreto assinado pelo rei no capítulo 4. E o rei ali concordou em acabar com esse povo, acabar com o povo judeu, porque esse era o desejo do amalequita, desse homem chamado Amã. Ele queria acabar com o povo judeu e queria também matar Mardoqueu, mas ele não sabia que a rainha Esther era judia. Louvado seja Deus, porque ela não declarou isso, ela obedeceu piamente o que o seu primo havia lhe ordenado a fazer. Muito bom obediência, irmão. Vamos obedecer a Deus e Deus vai repreender esse mal que está sobre a nação brasileira.
Vamos orar a Deus, vamos pedir a misericórdia dele. E o que acontece? A misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos, porque o seu amor é grande. Nós vemos, irmão, que todo o decreto que foi feito para o povo judeu caiu contra Amã, contra a sua família, e todos quantos estavam com ele nessa situação. Sabe de uma coisa, nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus amigos, teus familiares, não vão prosperar. Em nome de Jesus, contra a minha vida, contra a minha família, contra meus familiares, contra meus amigos, contra o Brasil, contra o povo brasileiro, contra as nações, irmão. Se esse mal, eu não sei de onde ele veio, eu sei que ele tem um lugar que veio. Ele surgiu lá na China. Se isso aí foi proposital, irmão, Deus vai cobrar duramente daquele homem. Isso aí fez um mal praticamente mundial. Nós vamos clamar a Deus, esse homem vai ter que pagar. Se foi ele, se ele sabia disso tudo e não se declarou, aleluia, Deus vai entrar com providência. O comunismo não vai vencer a Igreja de Cristo, não vai mais entrar no nosso país pelo poder do nome de Jesus, aleluia. Nós servimos um Deus todo-poderoso e eu creio nessa palavra, irmão. Deus vai cortar esse mal, Deus vai nos livrar desse mal pelo poder do nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, aleluia. Aquilo que foi intentado contra os judeus, aleluia, foi tentado contra o início da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tem sido perseguida, o mundo tem sido verdadeiramente abalado com tanta catástrofe maligna, mas em nome de Jesus vamos orar a Deus. Sabemos que é princípio de dores. Então, em princípio de dores, irmão, vamos clamar ao Senhor, para que Deus venha nos fortalecer, venha nos dar graça, venha nos dar quebrantamento de espírito, venha tirar a vaidade do nosso coração, o orgulho, porque Esther não deixou se envaidecer por ela ser a rainha do grande reino persa, mas Amã, ele se envaideceu e criou ódio quando ele se tornou primeiro-ministro. Que seja derrubado todas as barreiras do diabo, que todo espírito maligno seja jogado por terra, todo espírito de morte seja jogado por terra pelo poder do nome de Jesus. Fica com essa palavra, tenha uma boa noite na presença de Deus. Se puder, leia esse livro de Esther, uma história muito bela. A Bíblia diz que no final Mardoqueu recebeu toda a honraria, se tornou o segundo maior ali do reino persa, porque ele foi obediente a Deus, foi obediente ao rei, e ele foi um homem de oração, um homem de quebrantamento, e livrou o seu povo de ser exterminado da face da terra. Mas a Bíblia diz que a igreja do Senhor, as portas do inferno, não irá prevalecer sobre a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Fica essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.